Obrigado por se juntar à nova igreja. Nós amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Quantos de vocês têm filhos? Pouca gente. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 2 filhos. Eu gosto muito de assistir filme. E até 2013, se você me perguntasse, eu sabia falar de tudo quanto é filme com vocês. Mas depois de 2013, meu primeiro filho nasceu e a coisa começou a ficar complicada. Eu assisti menos filmes. E quando foi em 2016, a coisa piorou, porque meu segundo filho nasceu. Hoje eu assisto o filme assim, dividido em 4 ou 5 partes, né? Eu e a minha esposa, a Maressa, a gente tinha assistido um filme, na verdade a gente começou a assistir um filme, aí a gente parou, aí ontem a gente falou assim, vamos voltar a assistir aquele filme que a gente estava assistindo? A gente começou a assistir o filme, 10 minutos depois a gente olhou um para o outro, cara, a gente está com muito sono, vamos dormir. Quantos de vocês gostam de filmes aqui, só para eu saber? Ok, eu estudei um pouco sobre animação 3D, né? Uma das faculdades que eu fiz foi sobre animação 3D, e uma das coisas que a gente fazia lá, nós estudamos exatamente sobre contar histórias, né? O que faz um bom vilão? Quais são as características de um bom vilão? Quais são as características de um bom mocinho? Quais são as características de um bom filme? E você começa a aprender que um filme, ele é dividido em 4 partes. Tá? A primeira parte é o plot do filme, que acontece ali nos primeiros 15 ou 20 minutos, que o filme precisa te explicar sobre qual que é a história do filme. Aquele filme é um romance, aquele filme é uma comédia, aquele filme é um drama. Depois você tem a segunda parte do filme, que é o pré-clímax, que é o quê? O filme vai evoluindo, e chega um momento que o filme te prepara para o clímax do filme, para o momento principal do filme. Então, a terceira etapa é o próprio clímax, e a 4ª etapa é o final do filme. Então, por exemplo, se você pega um filme como Titanic, tá? Deixa eu falar para vocês, a história do Titanic não é sobre um navio que afunda. A história do Titanic, ela é um romance. Uma menina, uma moça, né, rica, que viajava na primeira classe, e a história de um cara, um Zé Ninguém, que viajava na 3ª classe, e como os dois se conhecem, se apaixonam. Então, se você colocar essa fórmula nesse filme, você vai ver que o plot do filme, ele acontece ali nos primeiros 15 ou 20 minutos, onde o filme apresenta os 2 personagens, a menina rica, o menino pobre, ok? E os dois meio que trocando olhares, e você sente que tem um romance ali acontecendo. Qual que é o pré-clímax do filme? Qual é a parte que o filme te prepara para o momento principal do filme? É quando a moça, a Rose, né? Ela decide sair da primeira classe, abandonar as mordomias que ela tem, para viver uma aventura com aquele menino pobretão, com aquele menino de 3ª classe, ok? Qual que é o clímax do filme? Quando o navio bate no iceberg e tudo começa a acontecer. Ok? E qual é o final do filme? Quando o Jack morre. Gente, eu conto. Teve alguém que não assistiu o Titanic? Por favor, né? Você não assistiu? Não, eu acho que só a gente com 10, 12 anos que não assistiu o Titanic. Enfim, apesar que tem muita gente nova aqui. Então, assim, o filme é dividido nessas 4 partes. Mas existe alguma coisa que acontece, que precisa acontecer ali no plot, né? Nos primeiros 15 ou 20 minutos do filme, e que chama o seguinte, e isso é até o nome da pregação, sei lá, da mensagem de hoje, que se chama suspensão da realidade, tá? Foi proposital, realidade está escrito todo em verso, eu vou explicar por quê, e uma vela de água, eu vou explicar por quê. O que é suspensão da realidade? Nos primeiros minutos do filme, o filme precisa te contar sobre o que ele é, mas todo filme bom, necessariamente ele precisa fazer isso. Ele precisa te convencer que tudo que o filme vai expor nos próximos 90 minutos, 120 minutos, poderia ser verdade.
mesmo que seja impossível de acontecer. Então você pega, sei lá, um filme de zumbi, tem um filme do Will Smith, né, que é o Eu Sou Lenda, que os seres humanos se transformam numa coisa estranha, uma mutação. Ou Planeta dos Macacos, que os macacos falam. O filme, nos primeiros 15 ou 20 minutos, ele precisa te dar uma explicação. Nesse caso, geralmente é uma explicação científica, um cientista que estava mexendo numa coisa, que descobriu isso, que descobriu aquilo, e você começa a aceitar aquilo como se fosse uma realidade. E pelos próximos 90 ou 120 minutos, você pega e fala o seguinte: tá bom, eu aceito essa realidade e vamos embora. É isso que começa a fazer e distinguir um filme bom de um filme ruim. Deixa eu dar um outro exemplo. Quantos lembram do Rambo? Rambo, vamos lá, ok. Quem? Vocês dois, vocês levantaram a mão, vocês são muito novos para lembrar de Rambo. O Gabriel, vocês são muito novos para lembrar de Rambo, por favor. O Rambo teve 4 filmes. O primeiro filme ele foi feito em 1982. Eu não havia nem nascido ainda. E quando eu estava estudando para essa mensagem, eu falei: Rambo, me intrigou tanto que eu fui procurar o primeiro filme de 1982. E é muito difícil de você achar o primeiro filme do Rambo. E assistindo o primeiro filme, teve uma coisa, e assim, suspensão da realidade. O filme te fala do quê? De um guerreiro americano, de um cara especial, do cara da elite do exército americano, que lutou na guerra do Vietnã, e voltou para os Estados Unidos, né? E fala da jornada dele de se readequar à sociedade, de se adaptar novamente à sociedade. E você começa a entender. Você entra na suspensão da realidade daquele filme e você fala: realmente, isso existe, isso acontece, cara, eu acredito nisso. Mas uma coisa me chamou muito a atenção no primeiro Rambo. Sabe o que é? Sabe quantas pessoas no primeiro filme o Rambo matou? 540. Aliás, quem já assistiu o primeiro Rambo? 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, ok, pouquíssimas, 7 pessoas, ok. O Rambo matou 1 pessoa no primeiro filme. E o mais engraçado, cara, ele matou... Calma, Marissa, eu vou chegar lá. A minha esposa está assim: cara, o que ele está falando? Eu prometo que eu vou chegar lá. E o mais engraçado é o seguinte, que o Rambo mata essa pessoa, e dali, sei lá, uns 5 ou 10 minutos no filme, ele chega para as autoridades e fala: gente, olha só, eu matei, mas foi sem querer. Juro, o Rambo fala isso: eu matei, mas foi sem querer. E você não acredita? O Rambo, caramba, por que você não acredita? Porque quando você vai para o segundo filme do Rambo, e aí o Rambo vai começando a virar uma lenda, né? Cinematográfica? Quantas pessoas o Rambo mata no segundo filme? Ele matou no primeiro, ele matou 1. No segundo, 75. 75 pessoas. E aí você começa a ver o guerreiro, você começa a ver o cara fazendo, enfim, matando gente com clips, enfim. No terceiro filme, quantas pessoas o Rambo mata no terceiro filme? 115. E no quarto filme, quantas pessoas o Rambo mata no quarto filme? 254 pessoas. Eu lembro, só para vocês terem uma ideia, era uma média de 2,59 pessoas mortas por minuto. Eu estou falando há quase 10 minutos, significa que 26 pessoas já tinham morrido no filme do Rambo. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai assistia o Rambo, né, passava na tela quente. E aí eu lembro meu pai assim: o Rambo matando as pessoas, e o meu pai: até parece, nossa, nada a ver isso. Por quê? Porque o filme não conseguiu fazer você entrar na suspensão da realidade. Você não conseguia crer que homem nenhum conseguiria matar 254 pessoas e não ser morto, cara. É impossível isso. É exatamente isso que faz um filme, que distingue um filme bom de um filme ruim. É exatamente isso que distingue uma história boa de uma história ruim. É exatamente isso que distingue uma mentira boa de uma mentira ruim. Vocês já viram criança mentindo? O meu filho mais velho, ele tem 4 anos. E, cara, é uma piada a criança mentindo, porque a criança fala alguma coisa e para ela,
você está comprando aquilo. Mas quando você ouve aquela mentira, na hora você fala, cara, isso daqui não tem nada a ver com nada, não tem... E o adulto mentindo? O adulto não. O adulto, ele usa isso, ele usa a suspensão da realidade. Ele vai e ele inventa um contexto para aquela mentira coexistir. Ele gera até evidências que possam suportar a mentira. Ele às vezes até coloca terceiros na história dele para corroborar com a mentira dele. É algo muito mais elaborado. Eu sei que tem gente pensando assim, ele realmente está ensinando como mentir na igreja? Na verdade, o que eu queria falar para vocês essa noite não é como mentir, mas como detectar uma mentira. Porque Jesus diz que o diabo, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que tudo que ele fala, tudo que ele é uma mentira. E cara, eu estou aqui essa noite para te falar que as mentiras que o diabo conta são as coisas mais fáceis de acreditar do mundo. O inimigo, o diabo, ele é mestre nisso daqui. Ele é mestre na suspensão da realidade. Ele é mestre em te contar uma história e contextualizar de um jeito que você acha que aquilo é verdade mesmo. E muitas vezes ele vai citar, às vezes, até versículos bíblicos para você. Quantos vocês lembram, na tentação de Jesus, o diabo citou a Bíblia para tentar tirar Jesus do foco dele? E eu queria, nos próximos minutos que a gente tem, falar de dois exemplos, duas passagens que o inimigo esteve presente diretamente ou indiretamente, e eu queria que a gente achasse um padrão nas mentiras que o inimigo conta para a gente. O primeiro exemplo que eu queria falar para vocês essa noite, provavelmente é o exemplo mais clássico, é a primeira interação do inimigo com o homem, está lá no Jardim do Éden, foi quando a serpente falou com Eva, ok? E eu quero ler esses versículos aqui, e depois voltar só um pouquinho para contextualizar essa suspensão da realidade da serpente. Lá em Gênesis 16, 17, diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, só um parênteses aqui, essa palavra ordenou, a melhor tradução dela é, e Deus deu uma mensagem ao homem, e Deus disse ao homem, ok? De toda árvore do jardim comerás livremente, você pode comer de tudo que está no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, ok? Isso é a instrução de Deus. Alguns versículos na frente, você vê a serpente interagindo com Eva. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do caso contrário, vocês morrerão. Deixa eu dar um pause aqui, e falar duas coisas que me chamam muito a atenção aqui. Primeira, Deus nunca disse que não podia tocar no fruto. Deus disse que não podia comer do fruto. Deus nunca falou de tocar. Se o homem quisesse ir lá e ficar lambendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, cara, estava liberado, senão só não podia comer. A instrução de Deus, cara, é bom vocês não comerem. Mas Eva demonstra aqui a falta de revelação dela. Por quê? Ela incluiu o que não podia tocar. E a segunda coisa que eu queria mostrar para vocês, queria falar para vocês, vocês perceberam como o inimigo, como a serpente começou falando com Eva? O intuito da serpente era falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, o inimigo, ele começa falando assim para Eva: Eva, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Vocês não podem comer de nenhum dos frutos do jardim? E aí Eva, pensando que ela estava no controle da situação, chega e fala: não, é só dessa árvore aqui, deixa eu te levar para a árvore. É só dessa árvore que Deus falou que nós não poderíamos comer. E aí acontece uma coisa: quando o foco da mulher está na árvore que o inimigo queria falar com ela, que a serpente queria falar com ela, olha só o que a serpente fala. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem,
seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Deixa eu falar algumas coisas aqui sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acho que na última reunião do Vibe Mais eu comentei isso com eles. Às vezes, a gente acha que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali para ser uma tentação para o homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali no jardim para ser uma tentação para o homem. Quando, na verdade, Deus, quando criou o homem, Ele criou o seguinte: cara, eu vou criar o homem porque eu quero amar Ele e eu quero me relacionar com Ele. E a expectativa de Deus, o desejo de Deus era que o homem o amasse e também quisesse se relacionar com Ele. Mas entenda uma coisa, que amor só é amor quando existe uma escolha. A árvore do conhecimento do bem e do mal não estava ali para tentar o homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali para ser a resposta do homem em relação ao amor de Deus, em relação ao relacionamento com Deus. Se Deus tirasse, entenda uma coisa, Deus nunca proibiu o homem de comer o fruto da árvore. Se Deus quisesse proibir, se fosse para o homem nunca comer o fruto da árvore, Deus nem teria colocado a árvore ali. Mas a árvore, se a árvore do conhecimento do bem e do mal não estivesse no jardim, o Éden não seria um paraíso, seria uma prisão. Porque o homem não teria escolha. E aí o inimigo chega para Eva e pega e fala o seguinte para Eva: Eva, cara, você não está entendendo? Deus falou para você que vocês poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos dessa. Por quê? Essa é a melhor. Essa daqui é a principal, porque se você comer dessa árvore, vocês se tornarão semelhantes a Deus. Presta atenção nas entrelinhas o que o inimigo estava falando para Eva. Eva, existe alguma coisa que Deus está limitando de vocês. Eva, existe alguma coisa, o melhor do jardim, na verdade, Deus não está querendo dar para vocês. Vocês nesse exato momento estão sendo vítimas da gestão de Deus, da autoridade de Deus, porque Deus está limitando vocês. E vocês sabem a história, eles foram lá e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda história que eu quero falar para vocês, a segunda passagem que eu quero falar para vocês está em Mateus 16, são os últimos dias de Jesus na terra, as últimas horas de Jesus na terra. E ele pega e fala o seguinte, ele começa a falar para os discípulos: cara, eu preciso ir para Jerusalém, eu vou acabar sofrendo, eu vou acabar sendo humilhado, eu vou acabar morrendo. E ele conta em, plena linguagem para os discípulos entenderem o que ia acontecer. E a Bíblia diz que Pedro chama Jesus do lado, e ele pega e fala o seguinte: Jesus, cara, isso não pode acontecer, eu não vou deixar isso acontecer, não. E aí Jesus, na mesma hora, sem deixar Pedro falar uma segunda frase, Jesus repreende quem? Satanás. Jesus repreende o inimigo que estava utilizando a boca de Pedro para lançar palavras, para lançar mentiras sobre a vida de Jesus. Porque o que o inimigo estava querendo fazer ali naquela hora? Colocar Jesus numa posição de vítima. E se você for pensar, Jesus tinha tudo para ser a maior vítima que já existiu nessa terra. Cara, ele não fez nada de errado. A vida dele foi perfeita, sem pecado, pura. No entanto, ele recebeu a condenação do mundo todo sobre ele. Ele era a maior vítima da história. Mas Jesus, se você procurar nos 4 evangelhos, você nunca vai ver Jesus se portando como vítima. Nunca. Porque Jesus sabia quem ele era no Pai, que ele era um filho amado, em que o Pai se agradava, ele buscava um relacionamento com Deus e ele andava debaixo dessa verdade. Eu queria te falar uma coisa essa noite, que o padrão que existe em todas as mentiras do inimigo é te transformar em uma vítima. O inimigo conta mentira para você para te transformar numa vítima. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante.
Tudo que o inimigo fala, a suspensão da realidade, a mentira que o inimigo coloca à sua volta, é para que você saiba, para que você ache que, cara, realmente, eu não tinha culpa disso. Realmente, as pessoas estão sendo más comigo. Realmente, eu estou sendo prejudicado, eu estou sendo abusado, eu estou sendo vítima. Em nenhum momento do mundo a sociedade construiu tantas vítimas como a sociedade que nós vivemos agora. Cara, você tem vítima por causa da raça que você é, você tem vítima por causa da classe social que você é, você é vítima por causa da sua orientação sexual. Tem vítima para tudo quanto é lado. Por quê? São as mentiras que o inimigo coloca no coração das pessoas e as pessoas aceitam aquilo. Agora presta atenção numa coisa. Para você, a própria definição de uma vítima é o quê? É uma pessoa que possui a sua vida ou bem-estar ameaçados. Isso é muito importante. A sua vida ou o seu bem-estar ameaçados. Significa que o inimigo vai lançar uma mentira para você, te vitimizando. Coitadinho de você, você não teve culpa, foi problema dos outros, é a circunstância, é a sociedade, eles não te entendem, blá, 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 blá. Quando você aceita aquilo e você começa a se vitimizar, começa realmente, coitadinho de mim, naquele exato momento, vida está saindo de você. Porque para você se tornar uma vítima, vida precisa sair de você. Quando você percebe, você já está num canto triste, num canto chorando, daqui a pouco você vê, você está deprimido, ou você está se divorciando porque você acredita que você é vítima do seu casamento, ou você está saindo da igreja porque você acredita que você é vítima das circunstâncias que as pessoas da igreja não te entendem. Vida necessariamente precisa sair da vítima. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu prometo que eu vou chegar num lugar, prometo que eu vou chegar num lugar aqui. Mais 5 minutos, talvez 10. Não passa de 15, prometo. Pelo menos uma risada. Eu sei que não é uma mensagem de muita risada, né? Mas, então tá, vítima. A vida precisa ser extraída da vítima, ok? Olha que interessante que Jesus fala em Mateus 24. Mateus 24 também é conhecido como o capítulo apocalíptico de Mateus, porque Jesus começa a falar o que iria acontecer nos fins dos tempos, ok? E tem um versículo muito interessante, Mateus 24, Jesus diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Para que, se possível, enganar até os eleitos. Em primeiro lugar aqui, esses grandes sinais e maravilhas, quando você procura no original, significa proezas, mas significa também milagres. Significa também milagres. E Jesus fala depois, cara, quando alguém falar, está aqui o Cristo, está ali o Cristo, não vão atrás. Porque, se possível, eles enganariam até mesmo os eleitos. Lembra que eu falei de Mateus 16, de Pedro falando para Jesus, Jesus, eu estou contigo, e Jesus repreendendo ele? Sabe o que é uma coisa interessante? Que no mesmo capítulo, versículos anteriores, Jesus pergunta para os discípulos, quem que dizem que eu sou? E aí os discípulos, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e Jesus pergunta para os discípulos, e quem vocês acham que eu sou? E Pedro pega e fala para Jesus, você é o Cristo, Filho de Deus. E Jesus fala o que para ele? Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Espírito. Não é interessante que no mesmo capítulo, coisas de 10 versículos, Jesus elogia uma revelação que Pedro teve, e 10 versículos depois, Jesus repreende o inimigo através das palavras de Pedro? Eu acho isso fenomenal, porque isso significa que nós podemos estar na igreja, cara. Nós podemos estar na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e nós estarmos sendo influenciados pelas mentiras do inimigo. Por que você acha que a maioria das pessoas não consegue entender a mensagem da graça? Porque existe um espírito de vítima por trás delas, que não deixa elas entenderem a revelação de Deus. Lembra que o Fragale falou nesse último domingo? Cara, cuidado com o que você ouve, porque os seus ouvidos, eles são a porta de entrada para o seu coração.
se possível enganar até os eleitos. O que eu acredito que Jesus estava falando aqui, esses eleitos, entenda o seguinte, você dar ouvido ao inimigo não tira a sua salvação, mas torna a sua vida na terra miserável. Você dar ouvido ao inimigo não tira a sua salvação, mas torna a sua vida aqui na terra miserável. E eu acredito que Jesus estava falando desses caras aqui. Pessoas que creem em Jesus, pessoas que confessam a sua fé, mas pessoas que são influenciadas por esse espírito de vítima, pelas mentiras do inimigo. E vítima precisa de ajuda, vítima não consegue se levantar sozinho, vítima não consegue ir para lugares sozinhos, vítima tem medo porque ela já foi abusada por alguma coisa, ou pelo menos ela acha que ela foi. Então o que Jesus fala aqui? Quem são as pessoas que vão de um lugar para o outro, procurando sinais e maravilhas, procurando milagres? Vítimas. Jesus está falando desses caras, dessas vítimas que a sociedade fez e que agora precisam procurar em tudo quanto é lugar uma palavra, um milagre. Onde que é? Onde que é a nova onda? É aqui? Então está aqui. Agora é lá? Eu estou correndo para lá. E Jesus fala para eles, não façam isso. Eu queria chamar a banda já aqui para cima, a gente já está encerrando. Você pode estar na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e o inimigo está roubando o melhor de Deus para você, porque você tem acreditado em mentiras. Cara, tira 2 minutos e começa a procurar dentro de você mesmo, quais as áreas da sua vida que não tem prosperado? Quais as áreas, gente, isso é muito sério, quais as áreas da sua vida que não tem evoluído, que não tem progredido? Eu não estou falando de um momento de problema, eu não estou falando de um momento de dificuldade. Momentos de dificuldade nós vamos ter. Mas qual é a área que, sei lá, há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, cara, não rompe, não acontece, não evolui? Existe alguma área na sua vida que ou se evolui assim, com muita dor, com muito esforço? Eu queria te sugerir, eu te perguntar, se você não está ouvindo e acreditando alguma mentira do inimigo para você nessa área. Porque quando nós ouvimos o inimigo, quando nós fazemos, mesmo que inconscientemente, quando nós fazemos uma aliança com a mentira do inimigo, não, realmente, a culpa não é minha, eu sou um pobre coitado, eu sou isso, eu sou aquilo. Você acaba de impedir a prosperidade, a vida abundante de Deus de acontecer na sua vida. Eu queria que essa noite fosse uma noite de libertação, de revelação das coisas que têm impedido você de progredir. Porque você chega aqui na igreja e você ouve uma mensagem que Deus tem vida abundante para a gente, que Deus tem coisas boas para a gente, mas você olha para a sua vida e parece que nada progride. Eu queria sugerir essa noite para você, será que não é porque você está se colocando como vítima das situações? Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, mas em 1 Timóteo, nos primeiros versículos, pode subir, Maressa, pode subir o pessoal aí que vai cantar, pode subir já. Nos primeiros versículos, nos versículos introdutórios, Paulo escreve o seguinte para Timóteo: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, o espírito de medo, o espírito de vítima, mas Ele nos deu poder, amor e domínio próprio. Poder significa dunamis no original, que significa, de onde vem a palavra dinamite, que significa um poder explosivo, um poder que gera milagres. Amor aqui está falando de ágape, o amor do próprio Deus sobre as nossas vidas. E domínio próprio. Não é estranho Deus colocar, Paulo colocar na mesma frase, falar que Deus deu para a gente um poder, algo, e é interessante que dunamis no original significa realmente uma explosão, algo violento. Não é interessante Deus colocar, que Deus colocou dentro da gente algo violento, mas Ele colocou o amor dele e colocou domínio próprio.
Às vezes parece que essas três coisas se contradizem, porque você não consegue ver amor e um poder violento e também um domínio próprio coexistindo. Mas é Deus falando para nós que nós somos completos. É Deus falando, cara, vocês têm tudo o que vocês precisam para vocês progredirem nessa vida. Cara, Deus está mudando essa noite. Deus quer mudar essa noite a mentalidade de vítima para a mentalidade de filhos de Deus. Quando você lê isso daqui, uma pessoa que possui poder, amor de Deus e domínio próprio, debaixo da graça de Deus, não há absolutamente nada que segure você nessa terra, cara. Não há nada que segure você nesse mundo. Se coloca de pé. Jesus pega e fala o seguinte depois. Lembra, vítimas correm atrás dos milagres, vítimas correm atrás de falsos profetas, vítimas correm atrás de sinais e maravilhas, mas Jesus diz o seguinte, que aquele que crer em mim, esses sinais seguirão vocês. Eu queria inverter a situação na sua vida hoje, eu queria liberar uma palavra para inverter a situação na sua vida hoje. Você não segue mais os sinais te seguirão. Você não segue mais os milagres te perseguirão. Você não persegue mais a prosperidade te perseguirá. É o teu Espírito, Pai. É o teu Espírito que tem colocado em nós poder. É o teu Espírito que tem colocado em nós amor. É o teu Espírito que tem nos dado domínio próprio. É o teu Espírito que nos faz ressurgir, que nos faz levantar. Nós levantamos a nossa voz hoje, Pai, e nós quebramos agora, nesse momento, todo espírito de vítima, todo pensamento de vítima, está quebrado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.